A paz do Senhor, queridos. Mais um dia na presença do nosso Senhor Jesus, para a honra e glória do nome dele. Não importa o que aconteça na tua vida, não esqueça que você tem um Deus que cuida de ti. E ele é zeloso nesse cuidado. A Bíblia diz que um certo dia, lá na Babilônia, um rei chamado Belsazar, ele havia tomado vinho e quando ele estava com o coração alegre, devido à bebida, ele ordenou que os seus servos, que os seus criados, fossem até onde estavam guardados os vasos do templo de Jerusalém e trouxesse para que tanto ele quanto aqueles que estavam junto a ele viessem a usá-los. Porém, aqueles vasos, eles tinham saído do templo de Deus. Ou seja, eles não pertenciam a Belsazar, eles não pertenciam à Babilônia. Aqueles vasos, eles tinham dono. E o dono deles não era outro senão Deus de Israel. A Bíblia diz que quando eles começaram a tocar nos vasos, nos utensílios que pertenciam ao Senhor, de repente uma mão começou a escrever na parede. E ele só conseguiu enxergar uma parte da mão e os dedos. E ele ficou atemorizado, porque creio eu que no coração dele ele sabia que ali estava escrito a sua sentença. Ele chamou astrólogo, chamou vidente, mas ninguém podia dizer nada àquele homem. Até que ele ficou sabendo que havia ali um homem chamado Daniel, que tinha um espírito excelente. A Bíblia diz que quando ele chama Daniel, Daniel decifra a sentença que havia sido dada a ele, por estender a mão e tocar naquilo que era de Deus. A Bíblia diz que Daniel olha para ele e começa a falar que a tradução daquilo que estava escrito era que ele havia sido pesado na balança e que ele estava em falta. Ele estava em falta não com o homem, mas com Deus, porque ele estendeu a mão para tocar naquilo que era de Deus. Olha só o que Deus manda te dizer hoje. Não se sinta sozinho, porque você tem dono. Ele zela por ti, ele tem ciúme de ti, ele cuida daquilo que é teu. Ai daquele que estender a mão para tentar tocar naquilo que é do Senhor. O Senhor manda te dizer, não te preocupa, porque aquilo que é meu inimigo ele não vai tocar. A tua família não é tua, ela é de Deus. O teu marido, a tua esposa não te pertence, pertence ao Senhor primeiramente. Os teus filhos são de Deus, então não te preocupa não. Quando Belsazar vier estender a mão para tocar naquilo que pertence ao Senhor, a sentença dele já está decretada, a sentença dele já está assinada. A Bíblia diz que naquela mesma noite Belsazar veio a morrer, porque essa era a sentença de Deus para a vida dele por ter estendido a mão para tocar nos vasos que pertenciam ao Senhor. Quando nós falamos na nossa geração de justiça de Deus, nós estamos falando que a nossa guerra, a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra o principado e as potestades das trevas que guerreiam contra a nossa vida. Mas o Senhor, ele manda te dizer, não te preocupa não, porque aquilo que está se levantando no teu casamento vai ter que cair. Aquilo que está se levantando na tua história, na tua família, na tua casa, no teu lar, vai ter que cair. Hortes e principado das trevas vão ter que bater em retirada. Enquanto você estiver em oração, enquanto você estiver buscando, enquanto você estiver consagrando tudo aquilo que você tem a Deus, o inimigo não vai conseguir tocar, não vai conseguir destruir, não vai conseguir fazer com que você venha perder aquilo que o Senhor te deu. Descansa no poder do teu Deus, porque aquilo que é dele, ele mesmo cobra. Aquilo que é dele, ele mesmo decreta a sentença contra aquele que estende a mão. Então descansa no teu Deus, porque a tua vida e aquilo que é teu está sendo cuidado e muito bem cuidado pela mão do teu Senhor. Guarda esta palavra no teu coração e confia, porque o teu Deus, ele não dorme, ele tudo vê e é ele quem opera todas as coisas na tua história. Amém?